Olá, está começando mais um episódio do podcast On Revista Fevale. Eu sou Ramon Ferreira, acadêmico de jornalismo da Universidade Fevale, e nesse bloco vamos conversar sobre o projeto de extensão Cidade Viva. Quem está comigo hoje é a coordenadora do projeto, Saraí Schmidt, e a professora colaboradora, Rosi Fritz. Sejam muito bem-vindos aqui ao podcast On. Inicialmente, eu gostaria que vocês se introduzissem e contassem qual foi a trajetória de vocês na Fevale até participar do projeto. A trajetória minha na Fevale, está com tempo para escutar. Né? Na verdade, a primeira coisa, assim, o projeto Cidade Viva, eu sou coordenadora interina. Na verdade, a coordenadora titular é a professora Carolina Rigo, que está em licença saúde, mas está retornando em breve. E a minha história na Fevale, ela vai completar 25 anos já, né? E eu poderia dizer que eu sou professora extensionista desde o primeiro ano. Quando eu iniciei no projeto, no curso de comunicação, no curso de jornalismo, a gente iniciou uma proposta, um trabalho experimental de um projeto de extensão que se chamava Nosso Bairro em Pauta. E esse projeto foi crescendo, ele foi aumentando a equipe, conseguindo bolsistas. É um projeto que teve mais ou menos uns 15 anos de vida na universidade. Depois eu me envolvi mais com a questão do pós-graduação. Hoje eu trabalho em 2 PBGs na universidade, mas eu sempre mantive assim, a minha relação com a extensão. Depois eu fui convidada pela professora Carolina, quando eu saí do Nosso Bairro em Pauta, que se criou daí o projeto de comunicação, que era o projeto Cidade Viva Intervenção Urbana, que tinha um foco. Depois a gente fez uma segunda edição, então o Cidade Viva hoje ele é uma releitura da primeira edição, mas o foco dele é pensar estratégia de comunicação em diálogo com a escola pública. Assim. Hoje ele é o único projeto de extensão da área da comunicação que a universidade oferece. Até que não foi tão longa assim a história. Deu para prestar atenção. Obrigado por comentar. E como foi para ti, prof? Rose? Bom, a minha história então é um pouquinho mais curta, né? Eu estou há 22 anos aqui na Fevale, já atuei num projeto de extensão, onde nós trabalhamos junto com o pessoal dos jogos digitais. Eu sou professora do turismo, também tenho disciplinas teóricas ali no curso de gastronomia. E dentro dessa questão dos jogos, nós trabalhávamos com escolas públicas aqui de Novo Hamburgo e também de Campo Bom. Posteriormente, então, eu fui trabalhar e atuo também ainda no projeto Aruanda, e esse ano fiquei muito feliz que recebi o convite da professora Saraí. A gente já se conhece há mais tempo, de uma outra trajetória na prefeitura aqui de Novo Hamburgo, e adorei esse convite de estar junto aí no Cidade Viva. Professora Saraí, Cidade Viva, como que surgiu esse nome? Tu tem alguma ideia? E como que começou o projeto? Sim, esse projeto começou de várias conversas, assim, junto com a professora Carolina, assim, da gente poder pensar o que era possível, o que é uma cidade viva? É o exercício da cidadania constante, e é o nosso compromisso da comunicação, de relações públicas, jornalismo e publicidade, qual é o compromisso que a gente tem em construir uma cidade. Então, a ideia é que a gente possa ocupar, né? Porque hoje a gente discute muito essa questão da violência, da vulnerabilidade urbana, e as pessoas estão cada vez mais retraídas. A gente parte da ideia de que não, que a gente tem que ocupar os espaços da cidade. Então, por isso que a cidade é uma coisa viva. Então, a gente buscou esse diálogo com as escolas públicas de Novo Hamburgo, que a gente tem praticamente uma escola em cada bairro de Novo Hamburgo. Se a gente conseguir mobilizar as escolas, a gente está mobilizando a cidade. Uhum. E, prof. Rosi, qual que seriam os objetivos do projeto? Bom, nós trabalhamos então com pautas, né, antidiscriminatórias nas escolas. Esse ano o projeto tem uma característica um pouco diferente. Ao invés de nós trabalharmos somente com uma escola da rede pública, nós juntamos também a escola de aplicação da Fevale. Então, o que se faz, né? Uma série de debates, uma série de conversas e atividades e oficinas com alunos nesse ano, no caso de 5º ano, 4º e 5º ano, e a partir disso nós criamos um documento, criamos um material de comunicação que tem essa característica justamente de agrupar as pessoas, que seja de fato antidiscriminatório. E para esse ano, o nosso trabalho ele circula principalmente nos bairros dessas escolas, né? Onde a gente pode estar desconstruindo, né, alguns estigmas que já existem em cima deles. Conversando mais, tu vai entender um pouquinho melhor da nossa proposta. E como que é esse material? Ele é vídeo? Vocês vão até a escola, conversam com os alunos? Quais são as dinâmicas que acontecem? À vontade. Bom, esse ano a gente teve uma proposta, então, que foi bem diferente, né? Nesse mundo aí da tecnologia, nós viemos com essa
proibição, no caso, né, do uso do celular em sala de aula. Então, o que se pensou, né? Daí veio muito numa ideia da professora Saraí, né, que justamente é professora do curso de jornalismo, em nós produzirmos peças comunicacionais que fossem peças físicas. Então, veio a ideia de se construir um fanzine com alunos de ambas as escolas que nós trabalhamos. Eu acho que é bom retomar um pouquinho, né? Nós trabalhamos atualmente com os alunos da Escola Dolfina, que é uma super parceira da Fevale, né? Dolfina de Effenthaler, que é uma escola municipal. E também inserimos nesse ano na nossa proposta de trabalho a escola de aplicação. Então, ambas as escolas fazem um trabalho juntos, né? Eu acredito que depois o Lorenzo, que trabalha no grupo, ele pode contar também como é que vem sendo tudo isso, né? Porque a gente partiu de um mundo tecnológico para um mundo impresso novamente, né? Justamente vindo ao encontro dessas questões de se trabalhar com os alunos, a questão de pertencimento dos bairros, a questão do contato físico, do contato visual, que até a gente conseguiu proporcionar no primeiro semestre para que esses alunos de ambas as escolas também se conhecessem. Professora aí, vou falar diretamente contigo, só para não ter essa confusão. Não, tranquilo. E qual que é a participação da Universidade Fevale? Como são esses apoios? Comentou que tem 2 escolas, né, hoje participando. Qual que é a presença da Fevale? A presença, na verdade, o mais bonito do projeto é que ele é um projeto que a gente caminha lado a lado. Ele não é um projeto pronto que a gente vai aplicar na rede pública. Ele é construindo junto com as escolas. Então, a gente tem, além desse eixo que a professora Rosi explicou agora, que são as oficinas semanais que a gente faz com a rede pública, então a gente quer fazer uma contrapauta. Então, o foco do projeto agora é uma comunicação antidiscriminatória. O que a gente entende? Que muito hoje da violência e da discriminação que a gente vive no Brasil é provocado pela própria mídia, pela falta de representatividade. A gente quer fazer uma contrapauta de poder pensar que é possível, sim, fazer uma comunicação que seja antidiscriminatória. Então, além desse eixo que a gente faz diretamente na sala de aula com as crianças, com os jovens, com os adolescentes, a gente tem um outro eixo bastante significativo também, que é a formação de professores, onde a gente tem uma integração da extensão com a pesquisa, né? Eu trabalho em diversidade cultural e inclusão social e processo de articulações culturais. Então, a gente tem um grupo de pesquisa que se chama Criança na Mídia. Então, esse projeto se dá... Os meus orientandos de mestrado e doutorado, eles têm o desafio de fazer uma discussão, tentar traduzir a discussão acadêmica sobre discriminação com os professores da rede pública. Então, uma vez por mês, os professores vêm até a universidade. Inclusive, ontem a gente teve uma formação que era para discutir a questão de gêneros e violências. Então, um pesquisador na universidade faz uma discussão, faz um diálogo com os professores. A gente tem um eixo que é a formação de professores e um eixo que são as oficinas mais práticas diretamente com as escolas em sala de aula. Então, essa participação, assim, ela é muito horizontal. Eu acho que isso é mais interessante, assim, que é lado a lado a rede pública e a universidade. O que a gente pensa? O projeto se chama Cidade Viva. Essa cidade é Novo Hamburgo. Se a gente não conseguir provocar essa união, esse lado a lado da universidade com a prefeitura, com a escola pública, não vai ser possível. Então, a gente não tem um protagonista. A gente trabalha lado a lado. Então, além da participação do projeto Cidade Viva, tem uma integração entre outros projetos de extensão da Fevale? Não é outro projeto de extensão, é um grupo de pesquisa. Então, a gente tem... Boa tua pergunta, porque a gente tem um convênio assinado desde 2021 da universidade com a prefeitura, que se chama Educação Antidiscriminatória, que é esse desafio que a gente tem, da universidade pensar junto com a prefeitura a gente começar a desenvolver uma proposta a longo prazo de uma educação, uma política pública de pensar uma educação antidiscriminatória para a cidade. Então, esse exercício que a gente sentou o jurídico da prefeitura com o jurídico da universidade e a gente tem esse convênio assinado desde 2021. Então, esse convênio, ele tem vários focos, várias frentes, digamos assim. Um deles é a formação de professores e outras oficinas. Então, é o grupo de pesquisa que trabalha junto com o projeto de extensão. É bem a integração do ensino, pesquisa e extensão. E quais têm sido os resultados que mais apareceram? Essa comunicação, talvez, dessas crianças com a universidade deve ter um impacto interessante. Vou fazer a pergunta direcionada para as duas. Uma mais para todo o projeto, né, para a professora aí, e mais sobre a sua experiência. Quais foram os resultados, prof. Rosi? Olha, acredito que um dos resultados mais impactantes que a gente teve foi justamente o encontro
entre ambas as escolas. Por quê? Porque a gente partiu de uma proposta onde nós queríamos trabalhar e trabalhamos, né, a questão de pertencimento dessas crianças nos seus bairros e a valorização desses seus espaços também, né? Justamente a valorização da escola no seu território, no seu bairro, com a sua comunidade. E o que foi feito? Nós pegamos um bairro, que é o bairro de Hamburgo Velho, que ele é extremamente importante culturalmente para a nossa cidade, né? Nós temos o centro histórico, temos uma série de atrativos ali no bairro também, e pegamos o bairro São José, onde fica a Escola Dolfina. E aí o que acontece, né? Ambos os alunos tiveram que chamar interlocutores do bairro para contar as histórias de cada um desses bairros. E qual é que era, então, um receio, né? Daqui a pouco o pessoal de Hamburgo Velho vai ter muito mais para falar que o pessoal do São José, né? E, no entanto, não foi bem isso que aconteceu. Em ambos os bairros, as atividades foram super interessantes e esses alunos conseguiram também separar e compartilhar, não separar, compartilhar as ideias, né? E o conhecimento que eles tiveram a partir dos relatos da comunidade dentro dessas ações. Então, acredito que essa junção, entender, né, que um local não é mais importante que o outro, que todos os locais são importantes iguais, que ambas as escolas são importantes, que ambas as histórias têm muita história para contar, foi um dos pontos assim bem positivos desse primeiro semestre. E agora, no segundo semestre, a gente vai seguindo com o trabalho também. E para você, como que tem atingido os objetivos do projeto? Quais são algumas expectativas? Não, as expectativas são as melhores possíveis, assim, a gente trabalha, eu acho que a gente nunca vai ter um resultado final, porque eu acho que quem trabalha na área de direitos humanos, quem trabalha com a ideia de fazer uma comunicação antidiscriminatória, ele é um trabalho permanente, e a formação de professores é um trabalho permanente também, mas sem dúvida nenhuma, a gente vê uma construção muito positiva, quando a gente vê os resultados em sala de aula, por exemplo, assim, agora estou vendo o Lourenço, o nosso bolsista, o ano passado, a gente teve a questão das enchentes, e foi muito difícil de como lidar isso com as escolas, e as crianças estavam muito impregnadas pela questão da fake news. A gente fez todo um trabalho da universidade, a gente com curso de comunicação, o professor Alisson, que era o coordenador do curso de jornalismo, fez aulas, discutiu com as crianças o conceito de fake news, elas tiveram essa compreensão, elas reelaboraram essa informação e depois elas produziram fanzines informativos a partir dessa discussão, onde elas criaram uma campanha na própria escola de esclarecer os alunos das outras turmas da escola como um todo, o cuidado que a gente tem que ter hoje com esse excesso de informação que não informa, ela desinforma. Então, assim, esse é um resultado bem positivo. E, por outro lado, eu acho que um resultado que a gente vê, que é bastante interessante, é essa integração da pesquisa com a extensão, onde a gente vê, assim, hoje a gente tem várias dissertações e teses produzidas onde analisam os resultados desse próprio projeto de extensão, e isso é um ganho muito grande para nós. E, ao mesmo tempo, hoje, dos professores discutirem isso e transformarem isso em prática pedagógica em sala de aula. Então, esse é um trabalho que ele é contínuo, né? Eu acho que é um trabalho de permanente vigilância. A gente que trabalha aqui, o trabalho, eu acho que o projeto Cidade Viva, o Grupo Criança na Mídia, nós temos esse compromisso de trabalhar, tem outros projetos na Fevale também que trabalham essa temática, assim, de a gente poder criar um grupo de discussão e, principalmente, ampliar o debate sobre direitos humanos. Assim, eu acho que os professores começar a trabalhar em sala de aula, o que são os direitos humanos, tanto na graduação como na escola pública, é um grande avanço enquanto sociedade, é conhecer, né? Eu vou aproveitar esse teu comentário e fazer mais uma pergunta sobre o ganho que esse projeto tem, mas não para as comunidades, não para as escolas, mas para os universitários da Universidade Fevale. Sim. Tu comentou sobre o Lourenço, que vai aparecer daqui a pouco aqui no YouTube com a gente. Qual é o ganho que os acadêmicos vão ter participando desse projeto? Eu não tenho dúvida, assim, eu já estou assim, há quase 25 anos na extensão, assim, então já trabalhei com muitos e muitos bolsistas de extensão, eu acho que faz toda a diferença um profissional da comunicação que passa pela extensão ou que não passa. Eu acho que o que é a ideia do projeto? É poder colocar em prática aquilo que tu aprende na sala de aula e tu trabalhar junto com a comunidade. E uma coisa que eu percebo cada vez mais hoje, que a gente não pode mais dividir o que é a comunidade, o que é a universidade, o que é a escola, porque nós todos juntos formamos uma comunidade. E nessa comunidade tem uma universidade, nessa comunidade tem uma escola, nessa comunidade tem outros espaços também organizacionais. Então, assim, todos nós juntos formamos a comunidade. A gente não está fora da comunidade.
a gente é comunidade também. Eu acho que isso é bem importante. Como uma pergunta final, gostaria de entender quais seriam as projeções do projeto para as próximas edições, para os próximos anos. Acredito que a professora colaboradora vai continuar, né, para os próximos anos. Eu tenho que perguntar para a chefe, né? Mas se tiver a oportunidade, vai participar, vai gostar? Claro. A gente, inclusive, já tem programado uma visita aqui para esse espaço, né, para a rádio. E também temos uma outra oficina de fotografia. Então, o curso de comunicação está completamente dentro, né, do projeto de extensão Cidade Viva. Legal. Bom, vão ser muito bem-vindos, com certeza. E passando para a chefe, então... O primeiro lugar que ninguém é chefe de ninguém aqui, né? Com certeza nós somos todos colegas, assim, mas eu acho que a gente poder pensar, eu vejo também, estou vendo aqui o professor Marcos Santuário também, que eu acho que é um veterano como eu também, né, Marcos? A gente poder pensar, assim, ó, o quanto é interessante essa relação horizontal dos laboratórios de comunicação da Fevale, assim, a gente vê continuamente, assim, o encantamento das crianças com a rádio, o encantamento das crianças com a fotografia, com a televisão, assim, ó. Então, isso ajuda a desmistificar e entender que isso não é uma coisa mágica, tu entende? Assim, eu acho que a gente poder ocupar e deixar as crianças, deixar a juventude ocupar os laboratórios de comunicação da universidade, isso a gente tem um grande ganho, porque eles têm que compreender que isso tudo a gente cria, a gente produz a informação. E eu acho que eles têm que desmistificar isso. Em tempos de fake news, tu ter a oportunidade de vir aqui, uma escola pública, ocupar um espaço desses, entender como é que funciona esse mecanismo todo, é de um ganho maravilhoso, assim. Eu acho que, com certeza, cada vez mais a gente tem essas portas muito abertas, assim. Eu acho que isso é muito bom de a gente poder ver, assim. Como tu perguntaste antes, assim, eu não tenho dúvida que um aluno de comunicação, um aluno de jornalismo, de publicidade ou relações públicas, que passa por essa experiência, ele chega depois lá fora com uma outra visão de comunicação, com certeza. Ele chega muito mais maduro e muito preparado também para dar conta. Para concluir, gostaria de dar um último recado e talvez algum último convite diretamente para a câmera? Eu tenho um último convite, sim, com certeza. A todos os estudantes de comunicação da universidade, nós estamos com vagas abertas para 6 bolsistas de extensão. A gente tem na modalidade tanto voluntário como remunerado. Então, vocês estão convidados. O remunerado, ele recebe em créditos. É um trabalho bem interessante. Uma parte se faz presencial, uma parte se faz online. É para colocar em prática. Podem ser alunos de início de curso e de final de curso. Estão todos convidados para vir trabalhar conosco no Cidade Viva. Muito obrigado, agradeço a participação aqui no Podcast On. E neste bloco conversamos com a professora colaboradora Rose Fritz e com a coordenadora do projeto Cidade Viva, Sara Schmidt. No próximo bloco, a minha colega Letícia Flash vai conversar com o bolsista do projeto. É contigo, Lê. Obrigada, Ramon. Agora vamos seguir para o segundo bloco do Podcast On, Revista Fevale, para falar sobre a participação do bolsista Lorenzo Preto no projeto de extensão Cidade Viva. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Letícia. É um prazer estar falando com vocês. Então, Lorenzo, para começar, tu pode se apresentar, contar um pouco da tua trajetória, que curso está fazendo, semestre? Eu sou Lorenzo, eu sou graduando aqui de Relações Públicas na universidade, eu estou no 6º semestre na universidade e como bolsista eu estou entrando no meu 4º semestre aqui no Cidade Viva já. E como que tu conheceu o projeto e o que te motivou a participar dele como bolsista? Eu tive uma cadeira com a professora Sarei, que é a coordenadora aqui do projeto, e ela anunciou as vagas e ela tinha gostado de um texto meu na cadeira e ela falava, tu tem que fazer parte do projeto, fazer parte do projeto, fazer parte do projeto. E um dia eu falei, tá, vou fazer parte do projeto, perguntei mais informações sobre. Tive uma reunião com a professora Carol, que é a coordenadora titular do projeto, como a professora Sarif falou anteriormente. Fui contratado, né, escolhido para o projeto. E desde então, desde março de 2024, eu estou no projeto Cidade Viva. E qual é a tua função no projeto e as responsabilidades que tu tem? Olha, bastante. Eu conduzo as oficinas semanais. A gente, como a professora falou no bloco anterior, a gente tem 15 dias, 15, no caso 15... Porque é uma semana na Adolfina, outra na Fevale. A gente vai mesclando isso com 2 escolas a partir desse ano. Ano passado era só na Adolfina. Eu faço os textos também em redes sociais do projeto, até para aproveitar a área do meu curso, né? Faço os textos, enfim. E também as oficinas a gente participa junto, como do Crença da Mídia, que é um outro projeto não é de extensão, é um projeto de pesquisa da professora, né? E a gente conduz tudo um pouco, a gente faz tudo um pouco no projeto. E quais são os maiores aprendizados que tu teve até aqui com essa tua experiência do projeto? Foi muito bom. Acho que
passar pela extensão é um desafio, assim, mas é um desafio que agrega muito na carreira, assim. Eu tenho um trabalho fora da extensão também e eu percebi o crescimento fora da extensão com as coisas que eu tô aprendendo dentro da extensão, né? Lidar com crianças não é fácil, assim, a gente lida com crianças do 4º e 5º ano nesse momento, mas uma experiência de sala de aula, não sendo professor, eu acho que isso foi um aprendizado que eu vou levar para sempre, assim, ter esse contato com essas crianças, produzir comunicação com essas crianças é difícil, mas é algo que eu vou levar para o resto da minha vida, foi muito importante. E como tu falou, ele contribui muito para tua formação. Tu pode explicar um pouquinho mais sobre o que tu costuma fazer que, tipo, realmente te ajuda na tua carreira que tu vai seguir? Além do projeto das oficinas, a gente participa do Nova Mundi, aqui da Fevale, né, como bolsista. Inclusive, o projeto me rendeu um destaque na extensão ano passado. Como a prof falou, a gente trabalhou fake news com eles, porque a gente tinha algo planejado para o primeiro semestre, e 3 semanas depois teve enchente, e mesmo a água não chegando no bairro São José, na Dolfina, aquelas crianças com certeza foram afetadas. Às vezes, parentes que estavam morando junto, pessoas que elas conheciam, então a gente não podia voltar como se nada tivesse acontecido. Com isso, a gente trabalhou fake news com eles, teve que explicar o que era fake news, o que era uma notícia falsa, e trabalhou junto com o Arson, coordenador do curso de jornalismo de RP aqui da Fevale, e a gente produziu um material de comunicação com eles, enfim. Eu inscrevi o projeto no Nova Mundi e fui destaque da comunicação e nos 8 melhores da sala de extensão. Então, isso para mim, pro meu currículo, inclusive, é muito importante, né? Então, além de já estar participando, já ser algo muito bom, a gente poder participar dessas feiras de extensão. A gente participou de uma nacional também, eu participei de 2 representando o projeto, além do Nova Mundi, então é algo que agrega muito no nosso currículo, e de jornalismo, de RP, enfim, de qualquer área de comunicação. E como que tu percebe os impactos do projeto na comunidade e se tu pode citar um exemplo marcante, assim, para ti, das oficinas que a Cidade Viva realiza, assim? É um impacto muito grande. Eu acho que esse ano, principalmente, a gente está trabalhando com 2 escolas, mas ano passado, voltando um pouquinho pra Dolfina, né, que fica no bairro São José, aqui de Novo Hamburgo, que é um bairro que acaba ficando isolado do resto da cidade, porque tem um viaduto que corta o bairro. E o principal impacto que eu vou trazer é o último semestre do ano passado, segundo de 24, onde a gente trabalhou um guia turístico do bairro São José com eles, né? É um bairro que muitas vezes é subvalorizado na cidade e é o lar deles, né? O lar daquelas crianças, eles moram lá. Então a gente trabalhou um guia turístico, como se fosse de uma cidade turística. As crianças levaram, eu gosto de tal lugar, eu gosto de ir lá porque eu vou com a minha família, é o lugar que eu gosto de ir, e é o lar deles. Então foi muito bonito ver eles produzindo. Eles levaram os lugares e desenharam, a gente fez esse pedido. Eu fiz as fotos depois dos locais também. Depois a gente produziu um guia junto com eles, eles ajudaram a escrever o guia, são coautores junto comigo e com a Júlia, que era outra bolsista. E foi um impacto muito grande ver eles felizes de mostrar que o lugar deles é o lugar deles, eles não precisam sair para ser felizes, eles podem ser felizes no bairro São José. É um guia que está disponível no Cidade Viva também, nas redes do Cidade Viva, na Bio, na Fevale também foi publicado. O que tem do outro lado do viaduto, redescobrir no bairro São José. Inclusive, foi muito impactante ver a felicidade das crianças mostrando o bairro deles e das famílias também. Então, foi algo muito impactante. E tem algum projeto agora que está em andamento que vocês estão lidando? A gente, como está com 2 escolas agora, a gente deu o passo para virar a cidade. Eu brinquei com a prof. Saraí, com a prof. Rosi, que a gente estava só num bairro e o nome do projeto é Cidade Viva. Então, faltava esse quê de cidade mesmo, sabe? Então, a gente trouxe a aplicação da Fevale junto à escola de aplicação, que fica no bairro Hamburgo Velho. E a gente está trabalhando junto o bairro Hamburgo Velho e o bairro São José, que são 2 bairros completamente distintos, porém ricos de história, os 2. Né? Então, a gente está trabalhando simultaneamente os trabalhos nessas 2 escolas, nos 2 bairros. Teve já encontro já no primeiro semestre. E para esse segundo, a gente vai produzir algo de pertencimento. A gente vai pertencimento do bairro deles. A gente está participando de exposições fotográficas, vídeos e desenhos também eles estão fazendo do bairro. Agora, para a gente comparar esses 2 mundos tão distintos, mas tão ricos. O Hamburgo Velho é um bairro tradicional de Novo Hamburgo, onde começou a cidade, praticamente. O bairro São José é um bairro mais novo, é um bairro que fica mais afastado, porém tem histórias incríveis. Eles trouxeram histórias incríveis e isso vai ser o tema do projeto para a gente juntar esses 2 mundos no segundo semestre. E agora, para finalizar, olhando diretamente para a câmera,
tu pode deixar um convite para as pessoas para conhecerem o projeto, se envolverem nesse projeto tão importante. Eu quero convidar todos a conhecer o projeto. A gente tem nossas redes sociais do Cidade Viva. A gente também participa muitas vezes em feiras de comunicação aqui na Fevale, em outras coisas. Eu convido vocês também a participarem do projeto como bolsistas ou como voluntários. É incrível, é uma experiência muito boa, vocês vão aprender muito. As crianças ensinam muito, assim, e fora a parte da acadêmica, da parte da extensão, a relação com as crianças é maravilhosa. Às vezes é um abraço, é um elogio que a gente recebe. A gente é carinhosamente apelidado de prof por eles mesmos, não sendo, né? Não sendo, mas é muito importante, é um carinho muito bom e vocês vão perceber participando do projeto que faz muito bem participar do projeto e é algo muito importante para nós, para o nosso currículo. Então, convido a todos a conhecer e participar do projeto. Então, Lourenço, agradeço muito a tua participação aqui no Podcast On. Eu que agradeço, muito obrigado. Neste episódio do Podcast On, conversamos sobre o projeto de extensão Cidade Viva com a professora e coordenadora do projeto, Saraí Schmidt, e a professora colaboradora, Rosi Fritz. E neste bloco eu conversei com o bolsista de extensão do projeto, Lourenço Preto. O Podcast On é uma produção dos acadêmicos de jornalismo da Universidade Fevale. Apontando a câmera do seu celular para o QR Code que está aparecendo aqui na tela, vocês terão acesso ao nosso Instagram, @podcaston Revista Fevale, ao nosso YouTube e Spotify. A produção é das minhas colegas Laura Stum, Liz Cardoso, do meu colega Ramon Ferreira e eu, Letícia Flesch. A técnica é de Carlos Pereira e Rinaldo Silveira, com orientação do professor Marcos Santuário. Muito obrigada e até a próxima!